Vamos falar um pouco hoje sobre a diferença entre vibração e frequência. A maioria das pessoas acha que vibração e frequência é a mesma coisa, né? Acaba confundindo esses dois conceitos. E isso aqui é muito, muito importante para que você entenda a ideia dos convites, a ideia de como que essa manifestação acontece na sua vida. O que é a vibração? A vibração é sua linha de base, como se fosse assim, o plano de fundo do seu avatar. Esta é a sua vibração, ela é como se fosse um ponto de ajuste energético que você fica ressoando aquilo. Então, depois que você eleva a sua vibração para um determinado ponto, você não volta mais para trás, vamos dizer assim. Por quê? Porque como se você aprendesse a sustentar essa vibração. Então, vamos supor que sua vibração é de uma pessoa que se sente em paz. Então, lá no fundo, por mais que o avatar tenha crenças, tenha desafios, tenha contrastes acontecendo na vida, ainda assim tem um fundo de paz ali que você sente. Então, você está vibrando naquilo. Você, uma vez que você aprendeu a se sentir em paz, você não precisa mais sustentar isso. Por quê? Porque se torna natural do seu ser alguém que está em paz. Então, isso é a vibração. Ela, geralmente, ela vem pelo nível de consciência que a pessoa acessou. Se a pessoa conseguiu chegar num estado de contemplação, por mais que oscile outros tipos de sensações, de pensamentos, ainda assim, aquele fundinho de contemplação vai estar ali. Por quê? Porque a pessoa aprendeu, ela acessou um novo conjunto ali de cubos nos quais essa vibração está presente. A menos que ela decida, obviamente, né? Não é que não tem volta, mas geralmente a pessoa não vai querer voltar para uma baixa vibração. Sabendo que a sua linha de base é a sua vibração, o que seria então a sua frequência? Frequência é ali, ó. Eu sou uma pessoa que está em paz, né? Isso já faz parte da minha identidade. Eu sou uma pessoa alegre, eu me considero uma pessoa alegre. Dando exemplos aqui para vocês, eu me considero uma pessoa amorosa, alegre, rica ou próspera. Você está vibrando. Você está vibrando amor, você está vibrando alegria, você está vibrando prosperidade. Também existe a pessoa que vibra o contrário, escassez, por aí vai. Então, o que é a frequência? A frequência é essa mudança, como se fosse a medida da vibração. Então, por exemplo, você se sente uma pessoa próspera, mas você pode se sentir uma pessoa muito próspera, uma pessoa milionária. Então, esta frequência é a medida da vibração. Então, por exemplo, uma pessoa que aprendeu a vibrar prosperidade, ela não vibra mais escassez, por exemplo. Não vibra. Ela pode vibrar uma prosperidade diferente, uma prosperidade maior, uma prosperidade mais fluida, uma prosperidade voltada ao trabalho, mas ela não vibra mais escassez, porque ela aprendeu, ela integrou esta vibração. Quando a gente muda de cubos, o que a gente está fazendo? A gente está acessando uma nova frequência. Então, dentro daquele conjunto ali de realidades disponíveis, existem várias frequências dentro da mesma vibração. Dentro da vibração de prosperidade, tenho várias frequências que eu posso acessar. Então, a frequência é esse ponto em que você decide qual cubo de realidade você vai acessar. É por isso que se diz assim, você muda sua frequência. Você entra nesta frequência, como se você fosse lá e girasse o botãozinho para acessar aquele canal, aquela frequência. E você pode também, a frequência pode também ser um resultado dos pensamentos e sentimentos que você tem. Então, a sua vibração está em alguma frequência. Dentro da física, a frequência
É literalmente a quantidade de vezes que a onda faz isso aqui, ó, em um determinado tempo. Então, vocês já devem ter visto esse desenho aqui, ó, em algum lugar. Ó, uma onda. Olha, está fazendo o seu movimento. Quantas vezes este movimento acontece dentro de um determinado espaço de tempo é que se determina a frequência. O que é a frequência? Quantas vezes esse movimento aqui se repete dentro de um determinado tempo. Então, o que é uma alta frequência? É muitas vezes a vibração dentro de um tempo pequeno, ou dentro do mesmo tempo. Então, didaticamente falando, isso aqui, ó, isso aqui está numa frequência maior do que isso aqui, porque ele vibra várias vezes dentro do mesmo espaço de tempo. Quando a gente chega na vibração do amor, por exemplo, que é uma frequência alta, o amor, ele vibra, ele tem uma frequência tão alta, mas tão alta que dá impressão de que está parado. Quase como se fosse uma linha reta. Então, imagina que isso aqui vibra tão rápido que isso aqui é muito perto uma da outra, ó. Aí dá a sensação de que é assim, ó. Vibra tanto, a vibração é tão alta, que parece que está parado. É por isso que se fala tanto sobre o silêncio. Então, quanto mais alta a vibração, menos ruído você consegue perceber. O que é uma pessoa que tem muito ruído? Não é só ruído de barulho, não, tá? Só o fato de a pessoa não se expressar bem através de palavras, isso já é efeito de ela ser uma pessoa que está com muito ruído por dentro. O ruído é quando a frequência da pessoa ela é bagunçada. Então, ela não tem uma frequência certa aqui, ó. Ela não vai assim. Ela vibra assim, depois ela muito alto, e depois baixa, e depois alto de novo, e depois mais ou menos. Essa pessoa fica com ruído. Ela tem uma desorganização vibracional. A vibração dela não é harmônica. Ela não ressoa, ela não tem harmonia no campo vibracional dela. As vibrações altas trazem sensação de harmonia, porque ela está ligada à sua essência, à sua origem, à sua natureza. As vibrações de frequência baixa demora muito para fazer um movimento muito pequeno, tá vendo? Essas frequências baixas indicam alguém que está desalinhado. Ou ele está vibrando na tristeza, está vibrando no desânimo, na apatia, às vezes na insegurança. Então, como que a gente percebe? A gente sente. A gente sente quando uma pessoa está vibrando baixo, está com uma baixa frequência, na verdade, né? Usando o termo correto. O que a gente sente? A gente sente assim, fulano está pesado. Não sente? A pessoa está pesada. Por que você sente isso? Porque o seu campo, quando entra em contato com o campo dessa pessoa, tem uma interferência de ondas. Só que não é uma interferência construtiva, onde duas ondas harmônicas interagem. É uma interferência destrutiva, porque às vezes uma pessoa está em uma frequência alta e a outra está numa frequência baixa. E quando elas interagem, existe ali, né? Se as duas não têm o domínio do próprio campo, vamos supor que a pessoa tá com uma frequência alta, mas ela não tem domínio disso, ela não sabe, ela simplesmente está muito alegre. Aí o que acontece? Elas interagem. E no universo tudo tende ao equilíbrio. Então é daí que vem aquela crença de que, fulano, eu fiquei perto de fulano e me senti mal. Por quê? Porque você não tem domínio do seu campo. Você se permite ser afetado por uma baixa frequência de outra pessoa. A partir do momento que você entende que você é uma consciência e que tudo o que acontece no seu campo
é de sua responsabilidade, aí você pode interagir com uma pessoa que está com uma frequência baixíssima e em vez de abaixar a sua, você manda um convite para ela subir a dela. Aqui entram os convites. Você tá aqui, a pessoa tá aqui, ó. Você mandou um convite para ela subir. Sobe, venha para onde eu estou. Essa pessoa aqui, se ela estiver numa frequência muito distante da sua, ó, ou ela dá um salto para ela subir para essa frequência, ou você espera aí, até ela passar para cá e depois para cá, até... Vamos supor que você tá vibrando 500 Hz. Isso é mensurável, tá? É possível medir a vibração em Hz do campo de alguém, não é uma baboseira, não. A outra pessoa tá vibrando 80. De 80 para 500, existe um tempo. Porque o que é a frequência? Quantidade de oscilações aqui, ó, dentro de um tempo. Porque senão não existe experiência linear aqui na Terra. Então é por isso que demora um tempo. Não é que o convite não chega lá, o convite é instantâneo. Na hora que você mandou, o convite chega. Mas até ela se alinhar nos seus 500 Hz aqui, ó, meu querido. Porque ela tem o livre-arbítrio dela. Tudo bem que existem as diferentes versões de todas as pessoas, mas esta, dentro deste campo aqui, a pessoa que está em 80, a pessoa que está em 80 Hz, todos os cubos de versões dela que ao redor tá 82, 83, 85, 90, para chegar no 500 tá longe, meu querido. Tá longe. Então é isso que as pessoas não entendem. Uma hora ela vai chegar? Vai. Alguém garante que é nessa vida? Não. Talvez essa pessoa nunca vai atingir os 500 Hz. Talvez dentro desse conjunto dela aqui, ó, tem 80 para todo lado. Para onde você olha é 80, 80, 80. No máximo que ela toca é uns 150. Então, como que você vai controlar o tempo das coisas? Tem como. Ou então você salta para cá, ó. Você vai diminuir o seu? Vai diminuir? Porque você está interagindo com esse conjunto de realidades aqui, ó. Então, os convites, eles dependem da sua frequência e da frequência da pessoa. E aí vai ter gente que vai falar, não, frequência, vibração, isso é só crença, mas é o que rege sua interação com as outras pessoas. E aí essa é uma ideia, a ideia dos convites é uma ideia extremamente organizada para você respeitar todas, livre-arbítrio, seu poder de cocriação, o seu poder de ser um Deus na sua realidade, tudo. Eu consegui integrar tudo isso dentro da mesma ideia. Você não vai precisar fazer esforço para pensar nada. Quando você lê o e-book, você vai olhar assim e falar, nossa, era disso que eu estava precisando. Eu precisava organizar tudo isso que estava aqui, porque cada pessoa fala uma coisa diferente. Para uns tem livre-arbítrio, para outros não tem livre-arbítrio. Ah, que eu tenho que cocriar, que eu tenho que visualizar, que fulano, na minha realidade, fulano não tem nenhum tipo de vontade. Então, eu peguei tudo isso, juntei e criei a ideia de convites para te ajudar a parar de patinar nas suas manifestações com outras pessoas. Porque senão o que acontece? Você entra num estado de saber que você cria sua realidade tão forte que fica difícil você definir qual ideia que você vai seguir. Porque você pode tudo. A partir do momento que você descobriu que você é uma centelha divina aqui, experienciando, você entra em contato com uma coisa que se chama infinitas possibilidades. E a maioria olha para as infinitas possibilidades e fala assim, e agora, o que eu faço com tudo isso? Sabe quando você abre a Netflix e tem tanto filme que você passa em todos e não consegue escolher um, você fecha e vai fazer outra coisa? É isso que acontece. Quando a pessoa acessa um conhecimento
de consciência e não tem uma ideia coerente, alinhada ao bem maior, uma ideia que faça sentido, uma ideia com lógica. Então a pessoa acaba não criando nada e a vida vai passando. E você não sabe mais como você interage com as pessoas, porque enquanto você não sabia disso, era fácil, né? Não era fácil? Você tentava pelo externo. Você ia lá atrás, você mandava mensagem, você sofria, você implorava para a pessoa voltar. Você ainda sabia. Mas depois que você entende que não adianta fazer isso, e aí? Você fala assim, e agora? Se eu sei que não adianta eu espernear, eu correr atrás, eu brigar, eu xingar, o que eu vou fazer a partir de agora? Então o convite é para isso. Para você que não sabe o que fazer. Não sei mais como interagir com as pessoas depois que eu aprendi sobre consciência. E aí? A quantidade de pessoas que está perdida porque não sabe o que fazer com esse conhecimento é gigantesca. Porque falar, saber, entender que você é uma consciência, o que você vai fazer com isso? Ah, sou uma consciência e aí, posso tudo. Pronto. A pessoa fica paralisada. Paralisada. Você não sabe o que você quer. Porque vem assim a ideia. Eu posso criar uma pessoa específica, aí, mas eu também não preciso, porque eu posso criar qualquer pessoa. E eu posso tudo. Mas será que tudo? Tudo? Você quer tudo? Será que tudo te convém? Você consegue pegar esse conhecimento gigantesco, importantíssimo, organizar na sua cabeça e aplicar isso na sua vida? Ou você, a partir do momento que você acessou esse conteúdo, sua vida parou? Você achou que no momento que você acessou, você fez assim, uau! Sou consciência, eu posso tudo. Foi assim, não foi? Seus olhos se abriram. E aí, quando você foi colocar, né, em prática, você se perdeu. Você falou assim, e agora? O que eu faço? Não tem um caminho para eu seguir, porque todos os caminhos existem e não existem ao mesmo tempo, porque tudo sou eu. E agora? O que é certo, o que é errado? O que é bom, o que eu devo, o que eu não devo? O que eu realmente quero? Porque se eu posso tudo e eu quero tudo, então até o querer é uma decisão minha. Poxa. Aí a pessoa que fez assim, uau, fala assim, eu preferia não saber disso. Porque quando eu não sabia, as coisas ainda caminhavam, nem que era numa peleja, mas caminhava. E agora não caminha nada porque eu não sei o que eu faço. Eu não consigo mais arrumar um namorado. O emprego que eu quero já não me serve mais e eu ainda tá demorando pro outro chegar e fica lá. Você já sabe de tudo que você precisava saber. E aí? Porque você para e fala assim, gente, mas eu tô tendo um problema aqui com meu irmão. Mas não adianta eu brigar com ele, porque eu sei que eu tô criando isso de alguma forma. E aí? O que você faz? Fica parado. A situação fica se repetindo, porque o cubo vai passando sem parar. Porque essa é a ideia que você está repetindo no seu campo sem parar. Não muda. Então aquele conhecimento gigantesco tomou lá a pílula do Matrix, saiu da Matrix, abriu os olhos, não serviu pra nada. Quantas pessoas realmente, sejam sinceros, tiveram avanços significativos depois que descobriram que são a consciência? Paz interior é um que tem que ter. Se você está acessando esse conhecimento e não está em paz, você ainda não entendeu. Então você precisa de um caminho. Você precisa de um direcionamento. Um só. Não vem aqui na Isa e vai no outro, e vai no outro, e vai no outro. Pega um. Pega um. E segue piamente o que ele falar. É o Neville? Segue o Neville. Tudo. Vai visualizar. Ah, mas eu não quero visualizar. Então sai do Neville. Ah, eu gosto de técnica. Então pega uma técnica lá e faz essa técnica todo santo dia. Seja fiel. Seja fiel. Ah, eu entendi que eu quero seguir a linha da Isa. Então vai seguir o caminho do arco-íris. Na verdade, você já tá seguindo, né? Mas é outro papo para outra live. Hoje aqui é convites. Você vai estar no caminho do arco-íris, você vai estar nos convites, você vai estar na linha dos cubos, dos arcos,
Porque se toda hora você ficar pulando de caminho em caminho, se você tá no caminho do arco-íris, vai pro caminho do arco-íris, porque senão você não vai chegar. Tá criando uma pessoa específica, então cria a pessoa específica. Uma hora cria, outra hora não quer mais, outra hora não sabe se pode, livre-arbítrio, é pecado, não tem pecado, não existe. Seja coerente. Quem não tem coerência não sai do lugar. Não sai. Você entra na Netflix, você coloca uma comédia. Enjoei da comédia, não quero. Porque essa comédia aqui tem um personagem que eu não gosto. Aí coloca um filme de terror. Não, mas filme de terror é ruim. Tira do filme de terror e coloca numa ação. Mas essa ação aqui tem muito acidente, não gosto. Qualquer caminho que você for, você vai ter algum contraste. Você tem que escolhe um. E segue. Esse e-book é o meu xodó. Eu fiquei namorando ele. Fiquei namorando esse e-book. Eu olho pra ele e falo, meu Deus, é uma obra de arte. Juro pra vocês, quando eu olho tudo que eu passei para poder criar esse e-book, essa ideia e trazer isso de uma forma que funcione da melhor e mais elevada maneira, eu fico assim, gente, esse trabalho aqui foi surreal. Eu juro pra vocês, não é fazendo só uma propaganda. Quem lê o e-book vai ver que aquilo ali é um trabalho digno de ser um best-seller. Porque ele acaba com todos esses dilemas aí que vocês estão tendo para criar relacionamento. É todos os relacionamentos, não é só namorado, não é só a namorada, não é só a pessoa que você quer para se relacionar amorosamente. Tudo é relacionamento, você tá interagindo com pessoas o tempo todo. O e-book, sugiro que você compre, porque tudo que você precisar saber está lá. Porque eu fui vivendo. É como se eu tivesse criado um programa e eu fui testando ele. Então, tudo o que eu vivia, que eu fui aplicando, que eu ia trazendo e construindo com a minha própria experiência. Então, o e-book ele foi sendo uma construção viva junto comigo. Então, todas as dúvidas que eu tinha, quando eu conseguia responder aquela dúvida, eu colocava o conteúdo no livro. Então, são dúvidas que eu tive, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm, que vão ser sanadas. Já tá lá. Só que a diferença é que eu fui sendo testada. Eu fui testando isso na prática, né? Vocês não vão precisar testar. Só vai ler, aplica e pronto, resolvido.